A superioridade de Cristo. Este será o título da nossa primeira aula do terceiro trimestre do ano de 2023 da classe Juvenis. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. Eu já estou aqui para que nós possamos iniciar a nossa meditação na nova revista da classe Juvenis. Hoje nós estamos iniciando um novo trimestre, o terceiro deste ano, no qual nós iremos estudar sobre as epístolas gerais, as cartas que vão desde Hebreus até Judas. O título será Conhecendo os Fundamentos da Fé Cristã nas Epístolas Gerais. Como é a primeira aula, eu gosto sempre de nós iniciarmos fazendo a leitura dos títulos que nós iremos trabalhar nas próximas aulas, para que a gente saiba onde nós iremos começar e no que nós pretendemos terminar, e qual será o nosso ponto de partida e ponto de chegada na interpretação e na aplicação da revista que nós temos em mãos. Então, nossa primeira aula, a de hoje, nós iremos falar sobre a superioridade de Cristo. Na segunda aula, sobre Cristo entende você. Na terceira aula, a fé e o nosso relacionamento com Deus. Na quarta aula, mais que vencedor, provas e tentações. Na quinta aula, fé e obras. Na sexta aula, uma arma poderosamente mortal. Na sétima aula, a santificação necessária. Na oitava aula, falaremos sobre o propósito do sofrimento. Na nona aula, sobre o inimigo íntimo. Na 10ª aula, sobre uma carta para você. Na 11ª aula, diga não. Na 12ª aula, cuidado com o ego e suas ambições. E para encerrarmos o nosso trimestre, na 13ª aula, lute por sua fé. Então estes serão os temas das lições que nós iremos trabalhar juntamente com os nossos juvenis. Eu já quero iniciar esta aula pedindo perdão pela minha voz. Eu estou fanha, então muito provavelmente os irmãos vão ouvir, infelizmente, uma voz um pouco mais anasalada, mas é por conta de uma gripe aí que eu acabei pegando, agora no início da semana. Nós estamos com as temperaturas oscilando bastante aqui em Curitiba e aí o organismo acaba não resistindo tanto. Mas, entrando na nossa aula, eu já quero começar pedindo para que você, por favor, deixe o seu like neste vídeo. Se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, inscreva-se aqui no canal. Aqui você vai encontrar pré-aulas neste trimestre da classe de adolescentes e da classe juvenis e também vídeos adicionais a respeito da educação cristã. Amanhã nós teremos, por exemplo, um vídeo a respeito da carta aos Hebreus. Então hoje nós iremos falar sobre o que a lição tem a nos dizer e amanhã eu estou preparando um vídeo com um roteiro bastante completo a respeito da carta aos Hebreus. Desde aquilo para quem ela foi escrita, quando foi escrita, quais as probabilidades de pessoas que a escreveram, porque nós sabemos que os estudiosos trabalham ali com uma gama de prováveis autores, porque nós não sabemos quem realmente foi o autor, e também curiosidades a respeito do momento histórico em que ela foi escrita, qual era o contexto, o pano de fundo que acontecia no mundo, a geografia ali do mundo daquela época. Então alguns detalhes assim mais históricos, mais teológicos, eu vou apresentar para os irmãos neste vídeo que eu colocarei aqui à disposição amanhã. Hoje nós estamos, então, iniciando esta primeira aula. Ela será ministrada no próximo domingo, dia 2 de julho. O tema é a superioridade de Cristo. Nós temos como versículo-chave Hebreus, capítulo 1 e versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Este é um dos textos provavelmente mais conhecidos da carta de Hebreus e extremamente profundo. Nós temos aqui a base da nossa teologia a respeito da cristologia, a respeito de quem é Cristo. Aqui o escritor aos Hebreus, não sabemos quem é, talvez só a eternidade irá nos revelar, nós podemos fazer suposições, mas quem é o escritor ou a escritora? Existe uma provável ali, uma linha de pensamento que chega até uma escritora, mas nós não sabemos. Ele está dizendo que, havendo Deus antigamente falado, ou seja, o Senhor já falou. Nos últimos tempos, desde o início, ele já falou. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor fala através da criação, ou seja, ele falou pelas obras das mãos dele. Ele falou pelo ser humano, ele fala por nós, fala pela nossa consciência. Mas ele também agora falou nestes últimos dias para nós que o vimos, o escritor aos Hebreus está dizendo, e para nós que ouvimos falar dele, ele falou pelo seu Filho, através da pessoa de Jesus Cristo. Então hoje nós teremos aí a missão de estudar a respeito de Jesus Cristo. Vamos falar sobre a superioridade do Filho.
Temos aqui, então, para que os nossos juvenis fiquem bem situados a respeito do que nós estamos estudando, este cronograma de leitura semanal. Eu sugiro que você passe para eles. Estou aqui com as minhas colinhas agora. Nossa leitura bíblica em classe de hoje está lá no livro de Hebreus, na carta, né? Primeiro capítulo, nós leremos 6 versículos, do 1 até o 6. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho? E quando outra vez introduziu no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Os objetivos da nossa aula são os seguintes. Então, primeiro, explicar a superioridade de Cristo sobre os profetas. Segundo, enfatizar que Cristo é maior que os anjos. Terceiro, mostrar que a obra de Cristo tem significado maior que a de Moisés. E em quarto, demonstrar que Cristo é Deus. Então, aqui estão os objetivos da nossa aula e nós precisamos, ao longo da nossa aula, fazermos com que os nossos juvenis venham a ter este entendimento a respeito de quem é Cristo. Primeiro tópico, conhecendo a epístola. Então, aqui nós vamos ter uma ideia do que é a epístola aos Hebreus. Apenas um apanhado, um resumo mais rápido. Como eu falei no vídeo específico sobre a carta aos Hebreus, os irmãos poderão encontrar mais subsídios a respeito desta carta. Mas aqui nós temos, pela lição, uma introdução que vai nos dizer o seguinte: que a Bíblia é um livro muito especial, nós já sabemos. Ela é a palavra de Deus revelada à humanidade. Este acraseado significa para a humanidade. Nós podemos dividi-la em vários grupos de livros que possuem semelhanças entre si. Neste trimestre, nós estudaremos um grupo de 8 cartas de Hebreus até Judas, escritas para o público cristão em geral, por isso são chamadas, de epístolas gerais. A primeira delas é conhecida como Carta ou Epístola aos Hebreus. Não sabemos ao certo quem a escreveu, nem para quem ela foi escrita originalmente, mas nós podemos afirmar que ela foi regida por alguém que conhecia profundamente o Antigo Testamento, dada as conexões e comparações de aspectos do Antigo Testamento com Jesus, levando-nos a crer que provavelmente ela foi escrita para defender a fé cristã entre os judeus convertidos a Cristo. Certamente o estudo de Hebreus trará muitas lições valiosas para nós nos dias de hoje. E aqui nós temos um ponto muito importante da nossa aula, que é conversar com os nossos juvenis a respeito da aplicabilidade da carta aos Hebreus para nós, para a igreja do século XXI e para os juvenis da igreja. Veja que nós, professores da Escola Bíblica Dominical, temos uma tarefa dificílima, um desafio, que é levar os nossos juvenis a conhecer a palavra de Deus, a saber mais a respeito de Deus, a levá-los a querer, a desejar a leitura bíblica para conhecer mais a respeito do Senhor, mais a respeito das obras do Senhor. Nós temos essa missão, este desafio, e eu digo que é uma missão e um desafio porque nós vivemos em um período onde a leitura, principalmente a leitura de livros físicos, ela é bastante difícil porque nós estamos competindo com este aparelhinho que nós temos em mão chamado celular, onde tudo é mais rápido. Hoje as pessoas, eu acredito que elas leem mais, mas leem com menos qualidade, porque hoje nós lemos muitas legendas de textos no Instagram, no YouTube, a gente lê mais, até para conseguir navegar pela internet. Porém, nós lemos com menos qualidade, porque se antigamente as pessoas, quando paravam para ler, estavam lendo a palavra de Deus, estavam lendo livros clássicos que atravessaram aí muitas décadas, muitos anos, muitos séculos, hoje nós estamos lendo coisas, informações bem menos úteis e não num sentido literário. Então percebe que nós estamos competindo com as informações muito rápidas, né? Nós temos aí videozinhos, tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais,
de videozinhos que ensinam ali alguma coisa em 15 segundos, em 30 segundos. Hoje um vídeo de receita tem que ter 40 a 50 segundos, porque senão o espectador da idade ali de 15 a 20 anos vai pular aquele vídeo para frente. Então, o próprio público aqui do YouTube é um público de pessoas com um pouco mais de idade. Quando eu digo um pouco mais de idade, eu estou falando acima dos 18. Porque o público menor, né, muito provavelmente até a faixa etária da nossa classe, dos juvenis, não estão tão interessados em ler. Eles estão vindo de uma cultura, né, de uma geração que não foi habituada a ler. Então, convencê-los a ler e ler a palavra de Deus é algo muito difícil. E é por isso que eu acredito que nós precisamos entender que todos os livros que a Bíblia nos apresenta, os 66 livros, são aplicáveis para os nossos dias e são da vontade de Deus que nós os conheçamos, que nós os leiamos. A gente precisa entender, inclusive, um ponto muito especial, que é o fato de que o Senhor escolheu se revelar a nós através da palavra escrita. A palavra escrita foi divinamente inspirada por Deus, a Bíblia é sagrada, e ela chegou até nós, ela foi inspirada, ela foi organizada e ela foi preservada, porque era da vontade de Deus que nós, cristãos do século XXI, tivéssemos a Bíblia neste formato facilitado que nós temos e que nós pudéssemos querer, desejar lê-la. Então, não ler a palavra de Deus ou não gostar do sistema da revelação escrita é algo que nós precisamos trabalhar em nós, trabalhar nos nossos juvenis, para que a gente supere esta limitação. Porque o Senhor escolheu se revelar a nós de forma escrita, através da Bíblia, ou seja, é o desejo de Deus que nós possamos ler. Não só ler assim um pouquinho, né? Não, é uma leitura profunda, é uma leitura que me ensine, que me corrija, uma leitura que me console. A palavra de Deus, ela tem estes objetivos. Essas cartas foram escritas para ensinar, para corrigir, para consolar, para manifestar profundo interesse na formação daqueles cristãos. Porque conforme a igreja ia crescendo, os apóstolos precisavam se comunicar com aquelas pessoas e discipulá-las, aqueles novos membros que estavam chegando, os novos convertidos. Então, muitas vezes, eles não podiam estar lá de forma física. Então, o que estes apóstolos faziam? Eles escreviam cartas, aí eles enviavam pessoas para lá, mas as pessoas, o apóstolo Paulo, por exemplo, Barnabé, eles não podiam ficar muito tempo naquela congregação, porque existiam outras igrejas sendo plantadas que também careciam da presença deles. Então eles escreviam bastante. Por exemplo, quando Paulo vai escrever 1ª e 2ª Coríntios, ele não estava mais em Corinto. Ele tinha estado, mas não estava mais. Ou seja, as cartas eram um meio de demonstrar preocupação, de demonstrar carinho, interesse pela vida que aquelas pessoas estariam tendo depois de serem convertidas, depois de passarem pelo processo de transformação e de estarem apresentando em sua vida prática, confessando a Cristo através dos seus atos, das suas atitudes. Então, quando nós lemos estas cartas, de Hebreus até Judas, né, agora falando do nosso alvo de aprendizado neste trimestre, nós estamos aprendendo, nós estamos entendendo aquilo que é a vontade de Deus para nós. Talvez o nosso juvenil possa perguntar, tá, ok, nós não somos judeus cristãos. Nós não estamos vindo do judaísmo, então por que Hebreus? Porque Hebreus está aqui ensinando o público-alvo, provavelmente, eram os judeus cristãos, pelo que nós podemos ler aqui. Só que não são apenas eles que precisavam saber que Cristo é superior, que Cristo é perfeito, que Cristo é o sumo sacerdote, que Cristo é o profeta mais excelente, o profeta perfeito. Não são só eles que precisavam dessa informação, nós também precisamos. Quem é Cristo? Qual é a obra dele? Se ele é o primogênito ou não do Pai? Se ele é mesmo o Messias prometido? É uma informação que nós também precisamos ter. Portanto, o livro de Hebreus tem esta intenção de nos ensinar quem é Cristo, de nos mostrar a superioridade de Cristo. É o tema principal, a superioridade de Cristo. Ou seja, nós precisamos ou não entender da superioridade de Cristo. Nós que professamos a Jesus como nosso Salvador, precisamos conhecê-lo? Sim, nós precisamos. Então, a leitura de Hebreus, ela é essencial. O aprendizado dessa lição é essencial para que nós possamos ser cristãos, não por aquilo que a gente ouviu falar, mas por aquilo que a gente sabe que é. O desejo de Deus é que nós ofereçamos um culto racional, não um culto em transe, sabe? A pessoa não está nem ali. Não, não, não. O Senhor deseja a nossa entrega total, um culto racional, onde eu sei quem eu sou, eu sei quem eu estou adorando e é por isso que eu estou adorando. E para que a gente chegue a este ponto tão racional da nossa fé, a gente precisa saber que fé é essa.
De onde ela foi tirada? Onde nós podemos embasá-la? A palavra de Deus é um excelente começo para que a gente saiba de onde vem essa fé, como eu embaso essa fé. Vamos continuar? Nós temos aqui no segundo tópico, Cristo é superior aos profetas. Então, ponto 2.1, os profetas e Cristo. O autor de Hebreus, ele inicia a sua carta com uma afirmação chocante para aquela época. Ele vai dizer o seguinte: desde antigamente Deus tem falado de muitas formas através dos profetas, mas agora ele tem falado pelo seu Filho, Filho com letra maiúscula, herdeiro de todas as coisas e criador do mundo. Ora, há milênios que os profetas atuavam como portas-vozes de Deus ao povo, sendo muito respeitados entre os judeus por isso, porque eles eram porta-vozes de Deus. Mas, primeiramente, Hebreus já estabelece o seu primeiro argumento. Jesus é superior aos profetas em mensagem e também em essência. A palavra de Deus andou, literalmente falando, andou entre os homens, porque o verbo se fez carne. Quando a palavra vai nos dizer, através do apóstolo João, né, em seu livro, no capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne, o que o apóstolo estava querendo dizer a nós era exatamente isso, o verbo, a palavra, o Deus vivo, o nosso Senhor, aquele em quem cremos, ele se fez carne, ele se encarnou. E João estava falando, a igreja primitiva se referia a um povo que tinha costume de desprezar e diminuir a importância do corpo. Muitos dos povos dessa época, e muitas das religiões, elas questionavam o corpo e elas colocavam o corpo numa condição abaixo, sabe? Numa coisa meio que a gente precisa escapar logo desse corpo. E aí Cristo, o Deus, o Verbo, se encarna. Para deixar todo mundo com aquele ponto de interrogação na cabeça. Ué, mas o corpo é ruim? Se o corpo é ruim, como assim Cristo encarnou? Irmãos, para muitas pessoas isso aqui era blasfêmia. Para muitas pessoas isso aqui era loucura, era vergonha. Porque os apóstolos estavam dizendo que Cristo encarnou. E é tão interessante que a questão da encarnação de Cristo ela é apontada diversas vezes pelos pais da igreja. Porque era necessário que eles entendessem que Cristo se encarnou. Ele não foi assim, alguém vai aí e vai ter um espírito do Pai nele. Não foi assim. Eu vou falar novamente por um novo profeta. Não foi assim. Cristo se fez carne. Deus se humanizou. Deus se encarnou. O verbo andou literalmente entre nós. Ele viveu aqui. Este é um princípio da nossa fé, que nós não podemos negligenciar. O escritor aos Hebreus, muito provavelmente, né, nós fazemos por inferência chegamos a algumas conclusões por inferência, porque nós temos a carta que ele escreveu. Então a gente lê a carta e a gente supõe qual era a pergunta para aquela resposta. Então muito provavelmente ele estava escrevendo para os judeus cristãos que estavam passando por um momento de muita crise na fé, quase negligenciando a fé, quase abandonando a fé, porque eles estavam ali sendo coagidos a abandonar a fé pelos romanos e também pelos judeus que não se convertiam. Porque como o apóstolo Paulo foi nos dizer, através da sua palavra, da palavra de Deus, né? O cristianismo era uma vergonha, era uma blasfêmia para os judeus. Então, um judeu que aceitava Jesus era ridicularizado, ele era coagido a mudar de ideia. Então, muito provavelmente, o escritor aos Hebreus estava escrevendo para estes irmãos, dizendo para eles, calma, vocês estão com muitas ideias na cabeça, tem algumas informações que não são verdadeiras aí circulando entre vocês e eu estou aqui escrevendo para que estas informações caiam por terra. Cristo é superior aos profetas. Poxa, mas será que ele não é superior a Moisés? Calma. Cristo é superior aos profetas. Então aqui estava a primeira informação, o primeiro argumento da carta aos Hebreus. Continuando, nós temos aqui ponto 2.2, Cristo e a mensagem dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento pregavam o que recebiam do Senhor. Eles proclamavam muitas vezes a vinda do Senhor, o Salvador, e agora o Messias havia vindo, ele havia chegado. O Filho de Deus, a palavra encarnada, estava no meio deles. Assim como nós, os crentes daquela época,
precisavam ouvir essa poderosa verdade a fim de fortalecer a fé deles diante dos questionamentos do mundo. Em outras palavras, Hebreus ensina: sabe tudo aquilo que vocês já aprenderam sobre Deus? Sabe todas as informações que vocês têm a respeito de Deus, que vocês foram adquirindo ao longo das EBDs, por exemplo? Nós podemos perguntar isso aqui para os nossos juvenis. Sabe aquilo que vocês aprenderam sobre Deus desde a classe do berçário, aí o maternal, e aí vocês foram caminhando na EBD, caminhando nos cultos da palavra, lendo a palavra de Deus em casa, ouvindo falar dela nos cultos, participando da leitura no culto doméstico em suas casas, tudo o que vocês aprenderam sobre Deus. A gente pode falar sobre isso contextualizando para os nossos juvenis. Então olha só o que a lição vai nos dizer. Então, a palavra de Deus ganhou carne e ossos, habitou entre nós e abriu caminho ao Pai. Essa palavra é tudo aquilo que nós sempre esperamos, por isso apeguem-se a ela com todas as forças. A carta aos Hebreus estava dizendo: Cristo já veio. O Messias tão anunciado já veio, ele já andou entre nós, ele já esteve aqui. Esta é a maior mensagem do Evangelho. O Verbo se encarnou. E mais do que isso, ele não só se encarnou. Este corpo, que muitos consideravam algo do qual deveríamos escapar, foi morada do Deus, do Filho de Deus. Portanto, nós não podemos menosprezar o nosso corpo a ponto de ridicularizá-lo, a ponto de dizer: nossa, como assim? Esse corpo, essa carne. Calma. Nós sabemos que o nosso corpo será glorificado, mas ele não será extinguido. Nós sabemos que a terra, que a natureza, ela será novamente restaurada, mas não será extinguida, porque tudo que Deus faz é bom. Deus olhou para essa natureza antes que o pecado entrasse para o nosso corpo e disse: é muito bom o que eu criei. Ele olha para o meu corpo, para o seu corpo, e ele diz: é muito bom o que eu criei. A diferença entre sexos é muito boa, o casamento é muito bom, a forma com que a natureza está organizada é muito boa. Portanto, toda essa teologia que foi criada lá na antiguidade e que hoje começa a ressurgir entre nós, de que o corpo é ruim, de que a natureza é ruim, de que nós temos que escapar desse corpo, ela não é bíblica. O próprio Deus se fez matéria. Então toda essa crítica que existe contra a matéria é cuidado. Deus fez a matéria e ele não só fez. Um dia, o próprio Deus, encarnado através do seu Filho, se fez matéria entre nós. Então a mensagem do Evangelho, ela precisa ser pregada da forma correta. Cristo se fez carne. Cristo se fez matéria, ele andou entre nós. E continuando, nós temos aqui então, terceiro tópico, Cristo é superior aos anjos. Primeiro subtópico, Cristo é superior aos anjos. Continuando o seu argumento, o escritor resume em Hebreus 1, 3 e 4, capítulo 1, versículos 3 e 4, o seu próximo ponto. Jesus, que é a perfeita expressão da glória e do ser de Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra, após ter se entregado como purificação dos nossos pecados, tomou assento à direita de Deus nos céus, sendo, portanto, tão superior aos anjos quanto o seu nome é superior ao deles. Logo em seguida, ele cita diversas passagens do Antigo Testamento, na qual demonstra a superioridade do Filho sobre os anjos e encerra explicando quem eram os anjos e o papel deles. Nós precisamos entender que os cristãos do primeiro século, muitos destes judeus que haviam se convertido ao cristianismo, eles acreditavam que os anjos tinham desenvolvido ali uma crença de que os anjos eram uma espécie de divindade. Eles acreditavam numa ação um pouco maior do que a Bíblia diz que os anjos têm. Então, quando o escritor aos Hebreus estava dizendo que Cristo é superior aos anjos, ele estava atacando uma ferida aberta naquela comunidade. Porque lá no primeiro século existia essa crença de que os anjos eram uma espécie de divindade e que estavam acima do que a palavra de Deus diz que eles estão. Então, o escritor aos Hebreus está dizendo, sabe os anjos que vocês ficam falando aí, o anjo isso, o anjo aquilo, o anjo aquilo? Calma, Cristo é superior aos anjos. E aqui nós temos no segundo subtópico, no ponto 3 e 2, que só Jesus é digno de adoração, porque veja só, apesar de ficar demonstrada a superioridade de Cristo em relação aos anjos, que era outro símbolo importante para os judeus,
Hoje em dia é possível perceber que muitas pessoas, até mesmo alguns cristãos de outras religiões, valorizam de forma exagerada a figura do anjo. É por isso que nós temos os casos de anjo da guarda, por exemplo, caindo numa espécie de misticismo. Então nós voltamos à palavra de Deus, voltamos a Hebreus, que vai nos lembrar que Cristo é superior aos anjos. Então essa coisa de anjo da guarda, eu vou falar com um anjo, eu vou interceder para um anjo, adorar um anjo, não é bíblica. Não é. Isso já foi resolvido lá em Hebreus, quando ele vai escrever a carta, ou a escritora aos Hebreus, vai nos dizer que Cristo é superior aos anjos. Isso é doutrina, não está em quesito, não está em debate, é um argumento que já foi fechado. Cristo é superior aos anjos, afinal ele é Deus. E nós vamos continuar e agora falar sobre o perigo da negligência. Porque todas essas dúvidas, é normal que elas surjam nas nossas vidas, né? Será que, como que era isso? Cristo era 100% homem, 100% Deus, mas como é que isso funcionava? É normal que surjam algumas dúvidas na nossa cabeça. A gente tem direito de, sabe, perguntar, questionar, de olhar para um texto e falar como isso aconteceu, tá tudo bem. Só que existe um problema, que é o problema da negligência. Então este nosso último subtópico vai falar sobre o perigo que a negligência nos traz. Porque veja só, Hebreus, mais uma vez, vai destacar a importância de prestarmos maior atenção na mensagem do Filho, porque se a palavra falada pelos anjos foi cumprida e Cristo é maior que os anjos, como poderemos escapar da condenação se negligenciarmos a palavra da salvação em Cristo Jesus? Que possamos nos apegar firmemente àquele que, sendo Deus, fez-se homem, para que, pelo seu sacrifício, nos libertasse do medo da morte e derrotasse o diabo. Eu sei, como nós estávamos falando agora há pouco, que as dúvidas elas surgem. Às vezes nós estamos lendo a palavra de Deus e vem aí alguns questionamentos. Tá tudo bem os questionamentos. Só que a gente tem que dar uma olhada no tipo de questionamento que nós estamos tendo. Quando se surge essas dúvidas, né? O corpo é bom, o corpo é mau, a natureza é boa, a natureza é ruim, Cristo veio mesmo, veio em carne, será que veio? Será que era Deus mesmo, né? Será que não era ali um profeta? Um anjo, talvez? Todas essas dúvidas, esses questionamentos, será que a palavra de Deus, realmente a palavra de Deus, será que a Bíblia foi revelada mesmo? Será que ela foi divinamente inspirada? Como é que eles escreviam? O Espírito Santo vinha lá e escrevia por eles? Como é que isso acontecia? Cuidado com as dúvidas que você tem, porque as nossas dúvidas, elas revelam a extensão da nossa fé, se nós cremos ou não cremos. A grande dúvida da nossa vida, principalmente da nossa geração, que é uma geração com tantos recursos à disposição, não deveria ser: será que essa palavra realmente é verdadeira? Mas deveria ser a seguinte: será que eu estou negligenciando essa palavra? Será que essa Bíblia ela é a revelação de Deus? Calma, a pergunta não deveria ser essa. A pergunta deveria ser: será que eu estou negligenciando a revelação da palavra de Deus? A revelação de Deus para a humanidade? Será que eu estou tratando ela da forma devida, correta? Será que eu leio a Bíblia da forma que deveria ler? Será que eu estudo a palavra de Deus como eu deveria estudar? Porque todas essas dúvidas que eu citei agora há pouco, elas são respondidas pela palavra de Deus. A importância do corpo, a importância da natureza, se Cristo veio ou não veio em carne, se Jesus era ou não era Deus, tudo isso a palavra de Deus nos responde. Então essas dúvidas, elas são pertinentes, mas elas são respondidas aqui, ó, através da leitura da palavra de Deus, através do estudo do que o Senhor tem a nos dizer há tantos anos. Percebe que a negligência com a palavra de Deus nos torna cristãos fracos. Faz com que a nossa base fique estremecida. E aí qualquer vento de doutrina que sopre, qualquer filosofia, né, que se erga na sociedade, já diminui a nossa fé. Já entra em choque com aquilo que a gente acha que acredita. Então é por isso que nós temos hoje muitos cristãos que se dizem cristãos e também colocam um adicional: eu sou cristão e alguma coisa. Eu sou cristã e isso aqui. E levantam bandeiras que não condizem com o cristianismo, que se chocam com a verdade do evangelho por conta da negligência. E aqui o escritor aos Hebreus, ele estava escrevendo para uma geração que poderia vir a negar a Cristo, a se desviar, a negar o evangelho, né, negar ali a Cristo, porque eles eram uma segunda geração de cristãos. Estes cristãos, muito provavelmente, né, pela idade, pelo tempo
em que essa carta foi escrita, provavelmente antes da destruição do templo, no ano 70, pelo exército romano. Então, ela foi escrita talvez ali no ano 60, né, entre 60 e 70. Quando essa carta foi escrita, grande parte dos irmãos que aceitavam a Jesus, dos judeus que aceitavam a Jesus, não tinham visto Cristo em carne. Eles eram a segunda geração, eles eram o que nós chamamos de uma segunda geração de cristãos, por exemplo. Então eles não tinham visto Jesus em carne. E muitas dúvidas surgiam, porque, bom, a gente não viu ele. Então se a gente não viu, será que era Deus? Será que ele veio mesmo? Será que não inventaram esse Jesus? Então essas dúvidas surgiam lá naquela época já. E o escritor aos Hebreus, ele vem justamente abordar este ponto. E eu gosto quando ele vai dizer aqui no capítulo 2, no versículo 3, o seguinte: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então ele estava dizendo, ei, calma, nós temos quem ouviu essa palavra. A salvação, ela começou a ser anunciada pela vinda de Cristo. Foi ele que veio. Ah, mas eu não confio. Não, escuta bem o que eu tenho para te dizer. Imagina o escritor aos Hebreus dizendo, né, tentando explicar. A salvação que nos foi anunciada foi nos anunciada pelo Filho de Deus. E nós temos quem ouviu, quem viu, quem viveu com ele. Talvez esse escritor aos Hebreus tenha convivido com os apóstolos, com os primeiros pais da igreja. Meus irmãos, quantas pessoas não estão se perguntando hoje, será que Jesus existe mesmo? Será que a palavra é de Deus mesmo? Todos esses questionamentos, eles são válidos, mas eles são respondidos aqui, na palavra de Deus, e faz muito tempo. Nós estamos negligenciando a palavra. Nós não cairíamos nos falsos ensinamentos, nós não acreditaríamos nas falsas doutrinas que têm sido pregadas nas nossas igrejas aqui no nosso país, se nós lêssemos a palavra de Deus. Então, o ponto que o escritor aos Hebreus levanta sobre não negligenciar a Escritura, sobre o perigo da negligência, ele continua sendo muito atual. Mais do que isso, você que é professor de uma classe de adolescentes, né, classe de juvenis, converse com eles a respeito da leitura da palavra. Diga a eles, mostre a eles que não é possível ser cristão só de ouvir falar. A palavra de Deus precisa ser profunda em nós. Nós precisamos ser cristãos que estão realmente fundamentados em Deus, ou então nós não resistiremos. E é justamente pensando nessa leitura que eu fiz um cronograma de leitura das cartas que nós vamos estudar aqui para a classe juvenis. Então nós temos aqui, de Hebreus até Judas, as datas que precisam ser lidas, essas cartas de acordo com o que nós estaremos estudando, e aqui os capítulos que elas possuem. Então, a maior carta é a carta aos Hebreus, que tem 13 capítulos, depois nós temos aqui 3 cartas com 5 capítulos, e, por último, nós temos 3 cartas que têm apenas um capítulo. Então, é muito possível de ler, é tranquilo de fazer essa leitura, e, professor, tenta convencer os seus juvenis de que, ao encerrar o trimestre, eu vou deixar o link desta impressão aqui embaixo para os irmãos, na descrição do vídeo. Então, tenta convencer os seus juvenis de que, ao realizar a leitura destas cartas, eles não estão falando assim, eu estou fazendo atividade de casa. Não, eles estão mais perto de Cristo. Eles estão conhecendo mais a respeito do Senhor, porque a Bíblia nos revela quem é Deus, quais são as obras de Deus, qual é o caráter de Deus e como Ele fala conosco. É a palavra de Deus que nos diz quem nós somos, de onde viemos, o que devemos fazer aqui e para onde iremos depois. Então as dúvidas existenciais que cercam a vida do ser humano, que muitas vezes levam o ser humano à depressão, elas são respondidas pela palavra de Deus. Não vamos negligenciar as Escrituras, porque são elas que nos aproximam do nosso Senhor. Amém? Vamos para o nosso quarto tópico, Cristo é superior a Moisés. Então, primeiro subtópico, Cristo é superior a Moisés. Moisés é o profeta mais honrado pelos judeus, por isso é natural que ele fosse mencionado. Os judeus amavam muito a Moisés e a sua obra, o grande libertador, o homem que abriu o Mar Vermelho, um dos maiores profetas. Contudo, como nas outras comparações, o escritor aos Hebreus vai defender que Moisés não passava de um mero, entre aspas, figurante, no plano divino, mas o texto é claro ao afirmar que Cristo é tido por digno de tanto maior honra do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Sem diminuir a importância de Moisés, nós somos ensinados que ele era um servo fiel
na casa de Deus, mas Jesus é o Filho de Deus, é como filho sobre a casa de Deus. Cristo é, mais uma vez, superior. Superior à lei, superior a Moisés. O que nós temos aqui em Moisés embutido é que Cristo era superior a alguém que eles consideravam muito, que Cristo era não, né? Continua sendo, ele é superior a alguém considerado como uma pessoa tão importante ali para o judaísmo, que é Moisés. Moisés também representava o primeiro profeta, né? Moisés e Arão são os primeiros profetas que a Bíblia vai nos apresentar, e Moisés também representava a lei. Então o escritor aos Hebreus está através de uma única pessoa, ele está dizendo: Cristo é superior a todos. Ele é a expressão perfeita de Deus porque ele é Deus. Nós também precisamos dessa informação. Principalmente quando a gente vai ler a palavra de Deus. Porque às vezes a gente olha para a Bíblia e a gente fala: eu gosto tanto do herói tal da Bíblia, do personagem X. Eu estava dando aula agora recentemente na classe das irmãs e eu falei para elas que Davi, na classe passada da revista dos adultos sobre relacionamentos familiares, nós estávamos estudando sobre a família de Davi. E eu disse às irmãs que Davi possuía, ao longo da palavra de Deus, a gente vai lendo e percebendo que Davi estava cada hora com uma mulher, com uma esposa. Ele fazia muitos casamentos, estava sempre ali com uma nova mulher, com uma nova esposa. Portanto, eu disse que ele poderia ser considerado o que hoje nós chamamos de mulherengo, alguém que gostava em excesso de mulheres. E uma das irmãs depois veio me contar, né, veio me falar, que ela não gostou do que eu disse. Porque ela falou: eu amo Davi, eu amo a história de Davi, o que Davi escreveu. E quando a irmã disse aquilo, foi como se eu tivesse sido ofendida, porque eu gosto tanto de Davi que eu não gostei daquilo que a irmã disse. Quando ela me falou aquilo, eu falei: uau, como a gente lê a Bíblia errado às vezes. A gente olha para Davi e fala: nossa, olha Davi, que pessoa perfeita. E ele não era. Aliás, a Bíblia faz questão de expor os defeitos de Davi. Porque estes homens e estas mulheres que a Bíblia nos mostra, que foram muitos deles servos fiéis, eram o que a lição vai nos dizer de figurantes no plano divino. O Senhor nos usa. Nós somos filhos, criaturas primeiramente de Deus. Então é claro que nós vamos falhar, que nós vamos errar. Cristo não. Cristo veio perfeito porque ele era 100% Deus e 100% homem. Então perceba que a gente deve olhar para as Escrituras com o olhar correto. Quando a gente vê a história de Abraão, a gente não está falando de como Abraão era bom, legal, justo, fiel. Não, não, não. Nós estamos falando que Abraão era um homem caído, era um homem pecador, era um homem muitas vezes covarde, mentiroso, não era um bom esposo. A gente olha para o que ele fez com Agar. Agar era considerada uma esposa de Abraão. Abraão manda ela e o filho sozinhos para o deserto com apenas um jarro de água. Então, assim, vamos considerar a Bíblia, ler ela de forma correta e entender que Cristo nos chama, nos resgata da nossa vida de pecados. Abraão era um homem pecador, carente da graça de Deus, tanto quanto eu e vocês são, tanto quanto os nossos alunos são. Então a palavra de Deus, ela já faz questão de expor as dificuldades dos personagens que ela nos mostra, para que a gente saiba que nós vamos errar, nós vamos muito provavelmente pecar contra o Senhor. E quando isso acontecer, nós temos a possibilidade de agir como agiu Davi, de agir como agiram Moisés, Elias, Eliseu, homens que erraram, mas que sabiam onde encontrar perdão, redenção. Aleluias! Nós somos pessoas falhas, seres humanos caídos, mas é Cristo que é o Filho de Deus, que é superior à lei, que é superior ao antigo pacto, à antiga aliança, que trouxe a nova aliança, vai nos mostrar que nós temos nele perdão para os nossos pecados. Amém? Continuando aqui, nós temos o ponto 4.2, o segundo subtópico do ponto 4. Vejamos que Moisés executou uma obra, Hebreus vai utilizar a figura da edificação de uma casa, e ele foi enviado por Deus para libertar os hebreus da escravidão dos egípcios, guiando o povo pelo deserto com a companhia de seu irmão Arão como o primeiro sumo sacerdote. Tal fato é relembrado em Hebreus 3, versículo 1, quando o escritor orienta o salvo a considerar Jesus como apóstolo, o mesmo que enviado, e também como sumo sacerdote, ministro mediador entre os homens e Deus. Jesus, devemos considerá-lo, né, como apóstolo e também como sumo sacerdote da nossa fé. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Os hebreus, os judeus, né,
entendiam muito mais do que nós a respeito do que significava o sacerdócio araônico. Eles entendiam que os sacerdotes, por muitos anos, efetuaram ali a mediação entre os homens e Deus, entre Deus e os homens, né, através principalmente ali da execução dos sacrifícios, trazendo ali o sacrifício, imolando aqueles cordeiros, aqueles animais que eram trazidos para que os pecados daquelas pessoas fossem expiados. Só que agora Jesus é o sumo sacerdote. Jesus vem e se faz sacrifício por nós. E então, nunca mais o sangue precisaria ser derramado, porque Cristo já tinha em nosso lugar oferecido o sacrifício perfeito. Cristo foi a oferta derradeira. E o escritor aos Hebreus estava dizendo: ei, Moisés foi muito importante para nós, para a nossa fé, mas Moisés não era Deus. Jesus é superior, porque Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Isso aqui é muito importante para a nossa fé. A gente não pode duvidar. Sabe, às vezes a gente ouve algumas religiões que falam assim: Jesus foi um profeta, Jesus foi um importante filósofo. Hoje não se nega mais a existência de Jesus, né? Existem tantas comprovações arqueológicas, inclusive, da existência de Jesus, que não se fala mais sobre se ele existiu ou não. Mas o que existe ainda na academia é essa dúvida: ele era Deus ou não era? Mais do que isso, nós como cristãos precisamos saber: ele veio, ele morreu por nós, e eu tenho a escolha de crer que ele fez tudo isso por mim e então de viver diferente porque ele fez tudo isso por mim. Porque eu posso acreditar que Jesus veio em corpo, que ele era Deus, e isso não afetar em nada a minha vida. Só que o desejo de Deus para nós é que a gente saiba de tudo isso e que a gente mude de vida por causa disso. Porque Jesus veio, Jesus reconciliou nós com o Pai, ele efetuou ele restaurou o elo, né, que havia sido rompido entre Deus e a humanidade, e então a nossa vida deve ser diferente por conta de Jesus. A superioridade de Cristo, ela tem uma aplicabilidade nas nossas vidas, porque ela nos mostra quem é Cristo, e é porque nós vemos quem é Cristo, porque a gente sabe quem ele é, que a gente muda de vida, que a gente tem outras escolhas, que a gente deixa que o Espírito Santo nos transforme, nos molde de acordo com o que ele deseja para nós, para as nossas vidas. Consegue perceber? Consegue entender porque é tão importante ler a carta aos Hebreus, só que não é tudo? A leitura, ela deve ser feita juntinho do Espírito Santo. É por isso que a gente, antes de abrir, né, a palavra de Deus, deve fazer uma oração e falar: Espírito Santo, o Senhor que inspirou estes homens, estes profetas, estes seus servos a escrever, me mostra aquilo que eu não entender. Transforma o meu coração enquanto eu faço a leitura. Quebranta o meu coração. Me mostra, traz luz ao meu entendimento. Aquilo que eu não entender, aquilo que estiver oculto para a minha capacidade de raciocínio, que o Senhor possa me mostrar. E então, o Espírito Santo vai efetuando a transformação em nossos corações. Amém? Quinto tópico, a grande premissa: Cristo é Deus. Em Hebreus 1, 2 e 3, há uma grande premissa que sustenta todos os argumentos apresentados. Jesus é Deus, Filho unigênito do Pai. Essa é uma grande verdade que nós, os crentes em Jesus, não podemos nunca, jamais esquecer ou relativizar, principalmente diante dos incrédulos e dos falsos mestres. A declaração de fé das Assembleias de Deus, falando sobre a deidade absoluta de Jesus, nos apresenta extensos exemplos de que Jesus é inequivocamente Deus. Hebreus nos adverte a guardar as palavras do Senhor Jesus da mesma forma que o Mestre ensinou para aqueles que o amam. Amém? Professor, que lição maravilhosa! Para esta lição, você precisa entender bem o que o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo de Hebreus têm a nos ensinar a respeito da superioridade de Cristo. Nós estamos falando nesta aula sobre a doutrina de Cristo, sobre a cristologia. Então eu quero te apresentar dois materiais que eu utilizei para a preparação da minha aula. Eu vou deixar os links deles aqui embaixo. Hoje eu estou aqui com a Bíblia Cronológica, que, assim, é uma Bíblia fantástica. Ela é um pouco mais cara. Inclusive essa aqui eu faço muito uso dela, mas ela é do meu pai. Eu empresto dele, né? Ele tem algumas outras versões e ele tem utilizado outras. E, por enquanto, eu tenho feito um bom uso desta Bíblia. Ela é a Bíblia Cronológica. Tem lá no meu Instagram, que está aqui, um Reels
mostrando ela por dentro, mostrando os detalhes. E se você, professor, tem o desejo de conhecer mais da palavra de Deus e pode investir neste material, que, como eu mencionei, é um pouquinho mais caro, sinta-se à vontade para investir em um material que vai te ajudar muito na preparação das suas aulas, mas não só nisso, no entendimento da palavra de Deus, principalmente quando nós lemos a Bíblia, né, em ordem cronológica, a gente tem uma ideia melhor do que estava acontecendo. Eu gosto bastante de ler, por exemplo, quando a gente fala da cronologia, os textos, né, os salmos de Davi com Samuel, Samuel, Reis e Reis, porque às vezes a gente lê os salmos e fala, nossa, Davi fica falando de inimigo, que inimigo? Aí quando você lê o contexto histórico, pano de fundo de quando aqueles salmos foram escritos, você fala, ah, tá, agora eu entendi de quais inimigos, né, Davi estava falando. Então aqui nós estamos com uma Bíblia que eu utilizei para a preparação da aula de hoje, porque ela realmente é muito boa. As notas de rodapé, os comentários, eu acho, não sei se vai dar para ver aí do vídeo, mas eles são bastante extensos. Então a gente tem aqui, ó, texto bíblico e tudo isso aqui é comentário. Nós temos aproximadamente 30% da folha de texto bíblico e todo o restante são comentários que vão nos explicar mais a respeito da palavra de Deus. Então, se você pode investir, fica aqui uma indicação de uma Bíblia que com certeza vai ser um material que vai abençoar muito a sua casa e que, se você tiver filhos, como você pode ver, eu estou sendo abençoada por um material que meu pai adquiriu. Quem sabe daqui a pouco você não terá filhos também ministrando na EBD, ministrando na casa do Senhor e fazendo uso do material que você já adquiriu. Temos também aqui a declaração de fé da nossa Assembleia de Deus, da nossa igreja, e ela vai nos falar a respeito de quem é Cristo. Então eu separei ela justamente porque para a aula eu fiz aqui a leitura do que o Cremos tem a nos dizer sobre Jesus. Então nós temos aqui o Cremos sobre a identidade de Jesus Cristo e nós também temos o Cremos sobre as obras de Jesus Cristo. Então se você é professor da EBD e ainda não tem a declaração de fé, eu aconselho você a adquiri-la. É um material mais barato, custa em torno de R$ 9, R$ 10 nas lojas físicas, e aqui você tem o credo da nossa fé, aquilo que nós acreditamos. Talvez você fale, eu não sei dizer. Nós temos aqui uma organização bem sistematizada daquilo que nós daquilo que nós cremos, da nossa fé. E por último, a teologia sistemática pentecostal, na qual nós temos um dos capítulos falando a respeito da cristologia, a respeito da doutrina de Cristo. Então fique à vontade para adquirir estes materiais, eu vou deixar aqui embaixo o link da minha lojinha na Amazon, onde eu faço ali indicações, tem várias pastas, onde eu indico livros para professores da EBD, bíblias de estudo, comentários bíblicos e também livros desde bebezinhos para 3 anos, 5, 7 anos de idade. Lá no meu Instagram, quem me acompanha sabe, eu falo bastante a respeito de leitura, de dicas de livro, para nós que somos cristãos, que não vão se chocar com a nossa fé, livros que eu indico ali para os irmãos. Então eu vou deixar a minha lojinha aqui embaixo, o link dela aqui embaixo, os irmãos podem entrar lá, e também vou deixar o link dos materiais que eu mencionei aqui. E claro, o link do nosso cronograma para que você, professor, possa imprimir e entregar para os seus juvenis na aula do próximo domingo. Professor, aluno que chegou até aqui, nós estamos iniciando um novo trimestre, nós estamos com um novo desafio em mãos e eu desejo que o Espírito Santo te abençoe, que você esteja em espírito de oração ao lecionar esta aula, que você chegue na sua classe e consiga pedir ao Espírito Santo algo diferente para este trimestre. Olhe para os seus juvenis e apresente cada um deles ao Senhor. Repara em como eles agem durante a aula, no que eles falam, repara na expressão corporal deles ao longo da aula. Às vezes você tem ali um adolescente que está ali só de corpo presente, sabe, às vezes bufa durante a aula, revira os olhos, você tem outro que está ali roendo a unha, e às vezes você tem adolescentes que estão ávidos, desejosos da palavra de Deus. Então, apresente cada um deles em oração ao Senhor e peça as estratégias certas para que o Espírito Santo, que conhece eles muito melhor do que você, possa te ajudar naquilo que a sua classe precisa. Cada sala de adolescentes, ela tem ali um conjunto de pessoas diferentes. Então eu posso te falar aqui várias dinâmicas que você poderia fazer com a sua classe que dão certo na classe que eu leciono, mas que talvez não dariam certo na sua classe. Então olhe para os seus adolescentes e peça que o Espírito Santo dê estratégias para você, né, que serão boas para eles, que o Espírito Santo te ajude a pensar no que eles precisam ouvir e fale a palavra de Deus. Estude essa lição e ministre a palavra, deixando que o Espírito Santo use a sua boca, que seja você falando, mas que sejam as palavras que o Espírito Santo deseja que você fale. Porque enquanto você estiver ministrando a sua aula, o Espírito Santo estará trabalhando nos corações, nas vidas e quebrantando corações, mudando pensamentos, ideias,
dos seus juvenis. Você crê nisso? Então ore ao Senhor, peça ao Espírito Santo que Ele te capacite, que Ele te use de forma poderosa na ministração das 13 aulas que nós temos pela frente no terceiro trimestre da classe juvenis. Amém? Deus abençoe, muito obrigada por ter chegado até aqui e até a próxima aula.